Muito boa tarde, Brasil. Há assuntos que, sinceramente, eu gostaria de não ter que falar sobre eles. Mas se a gente não falar, quem o fará? Se a gente não alertar, se a gente não mostrar o que está acontecendo, então somos obrigados, evidentemente, a trair, às vezes, até a própria consciência, porque me dói, sinceramente, determinados assuntos. Brasília está vivendo um momento de muita tristeza. Agressões e mais agressões das nossas crianças. Em poucos dias, nós vimos 4 crianças serem agredidas pela tia e pelo seu companheiro, aqui na nossa região, Planaltina de Goiás, e uma das crianças foi morta. Dias depois, nós vimos a própria mãe, juntamente com a sua companheira, matarem uma criança na cidade satélite de Samambaia. Isso mesmo. Você deve estar acompanhando porque as nossas redes de televisão não deixaram de noticiar um fato como esse. Agora, o que a gente pretende no programa de hoje é buscar por que isso acontece, o que é que está acontecendo com a sociedade que está vendo e às vezes não se preocupando. Eu percorri a internet hoje buscando vídeos que trouxessem à baila esses 2 assuntos e me surpreendi com um sem número de vídeos registrados pelas nossas emissoras e principalmente pelos nossos programas que militam na área policial e que você se surpreende da quantidade de agressão de crianças acontecidas nos últimos anos e parece-me que no momento atual ainda mais complicado. Falei, vamos tratar de um programa como esse? Não sei qual é o rumo a ser dado, sinceramente, a não ser o próprio choque que as notícias representam para todos nós. Eu estou recebendo aqui no programa de hoje um representante do Conselho Tutelar, que é o Irã Magalhães. Ele é conselheiro tutelar e coordenador do Conselho Tutelar de Águas Claras, cidade onde eu moro, né? E com 13 anos de experiência, porque já passou, inclusive, por outra cidade, como Taguatinga, né, que é muito maior do que Águas Claras. E tem esse tipo de conhecimento. Seja bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite, viu, Irã? Obrigado e boa tarde a todos os presentes. Tá bem, vamos debater esse assunto um pouquinho. Estou recebendo, e aí me lembrei dela, ela esteve num programa, e ela como professora, como militante da área pedagógica e, acima de tudo, do Ministério Infantil da Igreja Sara Nossa Terra, professora de colégio do governo, ela é do GDF, né, que é o governo do Distrito Federal. Está um assunto para Maria Divina Barreto. Divina Barreto, seja bem-vinda, viu, Maria Divina? Boa tarde a todos e muito obrigada. Você tem prestado atenção? A meninada contesta isso aí. Trata desse assunto lá na escola ou não? Muito. Eu estava falando que esses dias nós estamos conversando com as crianças, elas estão muito preocupadas com tudo que está acontecendo. E a gente tem que estar sempre ativo, conversando com elas, explicando tudo que está acontecendo e tentando acalmá-las. E não dá para querer engabelar. São mais bem informadas do que nós. Ela é impressionante, né? Elas, quando querem, querem mesmo. E se você não explicar, elas estão com a parafernália eletrônica na palma da mão. Eu falo que elas têm a colinha já, né? Antigamente a gente escrevia a colinha na mão. Hoje elas já têm a colinha pronta aqui para mostrar. É impressionante. Então ele já vem com as colinhas. Bom te ver, viu, querida? Obrigado por ter aceito também o convite. E estou revendo um velho querido amigo, sociólogo, professor, né? Mestre em sociologia, professor universitário, escritor já com 4 livros publicados, já os li todos, é conferencista com experiência internacional, está voltando da França agora de poucos dias, tem acompanhado, né, o meu amigo, é pesquisador em áreas de educação integral e comunicação social e cultura de paz. Denizar de Souza. Seja bem-vindo, querido.
Muito obrigado, Celso. Sempre uma honra muito grande estar no seu programa, esse programa de vasta audiência em todo o território nacional. E é uma alegria estar aqui com o nosso amigo Irã, do Conselho Tutelar, com a professora Divina aqui, para conversarmos sobre esse assunto atual, urgente e gravíssimo, do problema da violência dentro do lar, a violência contra as crianças, a violência que vai se espalhando aí no tecido social de forma muito grave, né, e complicada. Choca, mas é uma realidade. Sim. E nós temos aí, nesses casos mais recentes, uma situação que não se explica nem sociologicamente, porque a gente sabe que a cultura de paz, para ser fortalecida, envolve valores humanos e valores da paz, envolve civilidade, né? Quando a cultura entra em crise, no sentido das crenças que sustentam a civilização, nós temos episódios de violência. Agora, quando esses episódios acontecem dentro de casa e é a própria mãe quem promove a violência contra os seus filhos, naquela imagem mitológica da loba que devora os próprios filhos, aí nós temos uma situação ainda mais complexa, que a gente vai tentar apresentar alguns elementos do campo da psicologia, porque aí o estado de consciência foi embora completamente, e o ser humano sem a sua consciência é algo anterior, ainda mais deficitário, do que o animal que age por instinto. Então, nós temos aí uma questão psicológica grave, de precarização desse estado de consciência dessa mãe, e o que é que a leva a um estado de tanta autoalienação a ponto de matar o próprio filho, destruindo-lhe os órgãos genitais, antes, inclusive. Você viu que estupidez isso no caso de Samambaia, né? Então, você tem aí um caso complexo para que nós analisemos e tentemos lançar luz sobre o tema. Isso é comum aparecer diante do Conselho Tutelar? Nessa trajetória de conselheiro tutelar, eu já vi algumas situações que me chocaram enquanto ser humano, mas o caso que o colega se refere foi um caso que nos deixou todos atônitos em tentar se discutir até que ponto vai a questão do ser humano. Né? Que ser humano é esse que toma uma atitude que, no meu ponto de vista, também sou pesquisador, sou historiador, estudo muito a questão de direitos humanos, eu não conseguiria saber como se classificar, como que um ser humano, e aí eu não estou julgando o papel da mulher, da mãe, estou falando da questão do humano, pegar um outro ser, e isso até hoje nos emociona muito, que uma colega, quando ela nos mandou uma mensagem, olha, acabei de atender a situação tal em Samambaia, todo mundo... Gente, é fake, é uma notícia, é uma brincadeira. Então, assim, foi muito cruel. Eu nunca tinha visto uma situação tão degradante como essa. Esse caso de Samambaia realmente chamou muita atenção, porque a própria mãe matando um filho de 9 anos de idade. Como o Denizar citou, antes desta morte, já haviam decepado o pênis do garoto. Há um ano atrás, né? Há um ano. Meu Deus do céu. Eu aproveitei uma matéria... Não pedi permissão para a TV Record, mas como está disponível na internet, acredito que os meus amigos não vão, sabe? Peguei uma parte de uma matéria apresentada no programa Cidade Alerta, né? Que é um programa muito bom, dedicado à área policial, né? Onde eles mostram que o menino de 9 anos de idade, encontrado morto lá em Samambaia, né? Foi morto pela própria mãe Rosana, juntamente com a companheira Cacila. Meu Deus, coloca 2 minutinhos, por favor. Um crime brutal. A vítima, uma criança de apenas 9 anos de idade. As imagens são do flagrante policial dentro da casa onde a criança morava. O imóvel fica em Samambaia, a uns 30 quilômetros do centro da capital. A criança dormia quando foi morta. A polícia prendeu em flagrante Rosana Cândido da Silva, mãe da criança, e Cássila Priscila Damasceno, companheira de Rosana. Elas confessaram o assassinato e contaram que já vinham arquitetando o crime havia um mês. A dupla tentou esconder o crime que cometeu. O corpo de Juan Maicon da Silva Castro foi esquartejado. Encontramos as duas ainda na porta da delegacia e elas conversaram com nossa equipe. Como é que foi essa história? O que aconteceu ali?
Ali a gente conversou, a gente teve um plano elaborado, foi o que aconteceu. A mãe da criança conta que o filho era ligação viva com o ex-marido. O assassinato tinha como principal motivação desligá-la deste passado. Eu fui muito maltratada pelo pai dele, eu já fui abusada e também ele me espancava muito. O pai da criança, tanto verbalmente como fisicamente, e tanto os avós também. Os avós, tanto o avô quanto a avó. Você quis encerrar essa página da sua vida? Queria, sim. A mulher não esboça muitas expressões. Como foi conversado, mas quem fez mais foi eu, a gente queria sumir com ele. Entendeu? Sumir para não ter nenhum vestígio. Vocês não perceberam a gravidade, a crueldade? Olha, todo momento eu já queria, no princípio eu nem queria, nós passamos 30 minutos ali, ela em pé e eu sentada e eu já apavorada, em pânico, tinha desistido na hora e ela brigando comigo, brigando, porque eu tinha amarelado, tinha deixado ela sozinha e num reflexo que eu estava muito apavorada, eu soltei o braço dela e quando eu vi ela já estava fazendo e ele já estava no chão. Esquartejaram essa criança, botaram dentro de 2 malas, né? Jogaram num buracão lá em Samambaia. Um rapaz que estava passando e viu, chamou a polícia e aí foram buscar o acontecimento. Você disse que conversou com alguém lá do próprio conselho de Samambaia. A conselheira Cláudia, ela nos mandou a mensagem já bem cedo do fato, né? E no nosso próprio grupo de conselheiros nos chocou não só o requinte de crueldade, mas nesse tempo todo, nessa caminhada, a gente já atendeu muitas situações, né, precárias, de questão de violência, mas essa, talvez, aquela ideia que a gente tem da mãe, é aquela ideia da mãe ser o ser amoroso, aquele ser bondoso, talvez tenha sido isso que mais nos chocou. E a própria frieza de como que elas relatam o que fizeram. Isso nos deixou meio que assustados. E olha que eu estou há 13 anos nessa caminhada. Sempre. Já vi situações assim bem degradantes, mas esse eu diria que nos deixou chocados. E nos balançou enquanto conselheiro, enquanto ser humano. E ainda que não fôssemos conselheiro, enquanto cidadão, você vê uma situação dessa. Vocês se colocaram no lugar daquela criança, é isso que me vem à mente. O quanto que essa criança sofreu até chegar ao final da vida dela. Isso nos dói. Às vezes, por perceber que o Estado talvez não tenha conseguido, porque tem toda a história delas serem fugidas de um outro Estado, né, ter pego essa criança, ninguém consegue chegar, livrar essa criança e tem um final daquele. Até porque não houve um acompanhamento, porque elas mudavam da noite para o dia, constantemente. Elas fugiam da própria justiça, Sim. porque as crianças deveriam ser recolhidas e levadas ao pai, que havia ganho, né, o direito de permanecer com elas, e elas sabiam disso. Tanto é que não colocavam tem uma irmãzinha, né, não colocava essas crianças na escola. 2 anos. Para poder, né, fugir constantemente, para não serem encontradas. Dizem que o que aconteceu recentemente, que ao pai ter o direito, a justiça suspendeu o que era repassado para essa mãe, que era uma ajuda de custo, acho que de R$1.000 e poucos, que talvez esse fator tivesse levado a matar uma criança dessa. Meu Deus! Ô, professora, você que convive com tanta criança lá na escola, você na Sara Nossa Terra, né? A gente vendo Deus, ou buscando colocar Deus no coração dessa meninada. Eu estou aqui assim. Eu falei para a Valquíria que eu ia chorar e não tem como, né? É muito dolorido. A gente que já viu muita coisa, eu estou há mais de 20 anos, já estou para aposentar, e já vi muita coisa na educação e tudo. Crianças sendo levada, crianças foi tirada da minha sala para ser levada pelo Conselho Tutelar, porque os pais estavam perdendo a guarda e o Conselho Tutelar chegou na hora que ela estava na minha sala.
E naquela semana eu chorei muito, eu não consegui ir para a escola. No outro dia eu não fui para a escola, eu fui para o abrigo onde elas tinham ido, para ver como elas estavam. Fiquei acompanhando. E então, a gente vem de um sofrimento, eu sei que os professores estão adoecendo, porque esse problema da sociedade, tudo que está acontecendo, está entrando nas escolas, o Conselho Tutelar sabe disso, lógico. Nós vivemos isso no nosso dia a dia. Ou vive-se lá dentro problemas semelhantes quase. Criança que foi estrupada pelo próprio avô do pai do pai dela. Então, era um avô mesmo, não era nem do padrasto, nem nada. E a criança estava sendo estrupada e com 9 anos ela contou para a gente que já estava desde os 6 anos sendo estrupada pelo... Então, a gente vive isso no nosso dia a dia. Mas a crueldade do que aconteceu com esse menino está doendo, assim, de maneira sobrenatural em nós. Em todos os professores, em toda a categoria. Eu penso que o Conselho Tutelar, os psicólogos, todo mundo está falando em onde nós estamos errando, o que nós não estamos fazendo, alguma coisa está perdida por aí. A gente sabe que os valores estão perdidos, mas alguma coisa está ficando pelo caminho e nós não estamos conseguindo fazer a nossa parte. Você acabou de dizer ainda há pouco que nem a sociologia explica uma história dessa, Denizar. Os sociólogos têm se referido, Celso, à questão da banalização da vida. Nós vivemos um momento em que a instituição que dá sentido à vida, né, é a sociedade, é a cultura, às vezes a religião, o sagrado e a civilização, ela dá sentido à vida e ela torna a vida indisponível, intocável. Nós estamos vivendo uma época, um contexto histórico, em que há uma crise muito intensa desse sentido da vida como algo indisponível à violência, indisponível à destruição, e vivendo o oposto, que é a banalização da vida. A vida, de repente, de uma criança, e aí agora a gente salta para outro aspecto, quando uma mãe, ela revela frieza emocional, Sim. Quando ela planeja o assassinato do próprio filho, e quando ela não revela remorso, esse estado psicológico dela, pode ter certeza, está catalogado na psicopatologia, é um estado de bloqueio. Esse não é o estado minimamente normal, minimamente sustentável do ponto de vista da saúde mental. Então, você tem aí um colapso de alguém que sequer percebeu o tamanho, a extensão da violência. Esse caráter planejado, frio e sem remorso, isso é um indício, por um lado, de psicopatia. A psicopatia, ela não permite culpa, ela não gera culpa no paciente. A culpa, ela se ausenta no paciente que tem traço da psicopatia. E, por um lado, tem uma dimensão de delírio psicótico. Até porque, observe que esse ritual de ferir o menino na sua genitália, de planejar sua morte, esquartejá-lo, isso é um ritual psicótico. Isso reflete um transtorno muito grave, entendeu, Celso? Então, a sociedade precisa se mobilizar, seja para, como já disseram os colegas, tentar reconstruir essa cultura de paz, essa cultura da valorização da vida e se preocupar com a saúde mental das pessoas. Porque observe que o Estado, nesse caso, o Estado dificilmente teria capacidade de prever, nem de entrar nessa casa antes que essa mãe fizesse isso. Porque era mãe e ela tinha guarda da criança. Eu fiquei imaginando o papel do professor, da professora, dos responsáveis pela escola, né? Ao perceber que uma criança não é mais a mesma de poucos dias para cá. Eu acho que, sabe, ao perceber isso é que a gente tem que buscar ajuda, né? O que é que vocês fazem na escola? Buscam um conselho? O que vocês fazem? Por isso nós estamos tão interligados ao Conselho Tutelar hoje. Então, aquele que eu falei, que às vezes o Conselho Tutelar não tem a base que a gente precisa dentro da escola, até porque Brasília é grande demais, as escolas estão muito cheias e o problema cresce muito. Por quê? Porque nós recebemos pessoas do país inteiro, todos os dias. Há uma migração dentro de Brasília que é imensa. Todos os dias nós temos crianças saindo e entrando nas escolas. E daí, o que a gente faz? Normalmente, essa criança desabafa com a gente. Ela desabafa com o professor. Normalmente, ela vai contar para a gente. Quando ela consegue desabafar, que ela perde esse medo, porque quem está fazendo mal para ela está ameaçando, ameaça matá-la, ameaça matar a mãe, alguém que ela gosta muito. Normalmente ameaça, se você contar, eu mato a sua mãe, eu mato o seu pai, eu mato a sua avó.
E aí, esse medo dela faz elas se fecharem. Quando elas conseguem, que a gente vê assim, marca no corpo, e aí a gente tem que chamar o conselho tutelar, a gente tem que chamar a polícia mesmo, porque há uma proteção para a criança. Porque, pensa bem, aquela pessoa que poderia, que ela confia, aquela pessoa que era para estar protegendo, é a pessoa que está fazendo mal. Quantas crianças não estão? Ontem eu conversando com os meus filhos, a minha filha falando, mãe, quantas crianças não podem estar sofrendo o que esse menino sofreu? Falei dos vídeos que eu busquei, eu fiquei impressionado. Eu não imaginava que eram tantas agressões. Se eu trabalho no Guará e vejo isso, imagina nas outras cidades satélites. Conversava com o Irã lá fora, né, de um conselheiro tutelar que entrevistei há muito tempo atrás, e ele militava no Itapuã. Meu Deus, olha, quando eu me lembro das coisas que ele me contou e ficou na alma e no coração, é impressionante. Agora, o que é que o Conselho Tutelar pode fazer numa história dessa? O que acontece? O Conselho Tutelar, ele é aquele órgão carregado pela sociedade de zelar pelo direito da criança e do adolescente. Numa situação dessas, o Conselho, ele vai requisitar para que essa criança tenha proteção. E aí é muito importante o que a colega falou, porque a gente trabalha muito em conjunto com as escolas. E depois do núcleo familiar, é a escola que recebe essa criança, e a maior parte do tempo dessa criança é no ambiente da sala de aula. É super importante essa parceria, porque dentro do Conselho Tutelar, nós já tivemos sérios casos de questão de estupro, como da questão da violência física, que só foi capaz de se resolver com auxílio daquela professora que, ao notar aquele comportamento mais arredio da criança, aquela história, muitas das vezes, Brasília tem aquele tempo bem quente, e aí você olha, está lá o adolescente de blusa de frio o tempo todo. Quando a professora está em alerta, ela consegue primeiro chegar até esses casos. E é onde eles se abrem com a orientadora, por quê? É alguém da confiança deles. E o que é importante a gente aproveitar um programa como esse? Infelizmente, quase, eu chutando, né? Não é dado, 90% das violências que a gente tem atendido é no núcleo familiar, é dentro da família. E é isso que nos preocupa, porque antes tinha aquela ideia, a criança está segura no seio familiar, nem sempre. Infelizmente, o que a gente tem percebido aí nas últimas décadas, tanto na questão da violência sexual, da violência física, da violência psicológica, me parece que as famílias estão, eu diria que, adoecidas. Talvez pela rotina, a gente pega muito isso. Às vezes a criança chega lá no conselho, já naquele limite do espancamento, aí a história que vem, mas é porque a mãe, ela não tem tempo. Isso é a realidade, ela sai às vezes às 5, 6 da manhã, deixa ali ou com o companheiro ou com o pai, ou às vezes sozinho, e a sociedade cobra do conselho, mas por que o conselho não tira? E aí eu diria, nós temos aqui, aproveitando a oportunidade em Brasília, um lapso muito grande de demanda para creche. Crianças na idade de 3, 4 anos, muitas das vezes têm ficado à mercê do irmãozinho de 10, de 12, e aí quando chega essa situação no conselho, que aí a sociedade cobra, por que o conselho não toma? Aí o nosso papel é o contrário, por que o Estado não faz? Que é o de proteger. E muitas das vezes você não tem onde colocar essas crianças. Isso também é um pouco dolorido. Isso acabou afetando a vida de 4 crianças em Planaltina, de Goiás. Pai e mãe presos porque traficavam drogas, também eram usuários. Aí essas 4 crianças foram colocadas na mão da tia de 17 anos de idade, que também vive com um companheiro. E aí uma nova agressão. Uma das crianças morreu agredida. Pelo que eu li nos jornais, essa criança, para não apanhar mais do que já estava apanhando, tentou se esconder debaixo de uma mesa. E aí o companheiro desta tia chutou-lhe a cabeça por inúmeras vezes, levando a criança ao óbito. O cidadão fez uma matéria, olha, ele agiu mais como pessoa realmente,
mostrando o que aconteceu lá. Até porque ele estava muito presente, que no momento em que chegou a polícia, que chegou o socorro, né? E que se tentou entender tudo aquilo, e ele foi mostrando para e passo, usou o celular, inclusive um pezinho assim, a imagem, mas eu acho que vale a pena a gente mostrar um pouquinho. Agora, se o seu coração realmente não suportar, vai tomar uma aguinha lá na cozinha, certo? Porque vão mostrar crianças machucadas, né? Um menininho, por exemplo, totalmente, joelhinho todo machucado. Eu, particularmente, me constranjo muito, mas se eu não mostrar, o que eu vou fazer? Coloca aí essa matéria, por favor. Uma invasão aqui, situação aqui de maltratos às crianças. Tem essa criança aqui, só espancada, lesionada. A viatura do SAMU está no local. O autor foi detido, está detido aqui na viatura. É um casal. Adentrando na residência aqui, o endereço. Mas não tem telefone, não vai ficar. Não, mas... Tá todo lesionado. Pai, antes de Jesus Cabral. Todo lesionado. Você sabe quando ela nasceu? Aqui tem uma menina em óbito, uma criança, toda machucada, toda lesionada nas pernas, braço, provavelmente aí de tanta peia que levou dos pais. Aqui, barraca aqui, onde essa família mora. Infelizmente aconteceu isso aí. O óbito aí de uma criança aí. Você chegou chamando pelo nome dele? Não sei. Conselho, foi acionado o Conselho Tutelar, as equipes aí de serviço acionou, o Conselho Tutelar chegou. Aqui, ó, suas crianças aqui também, machucada. Levanta a camisa aí, o tio aí. Mostra aí aquele machucado. Aqui, ó, machucado, ó. Vira aí. Ó, todo lesionado, todo espancado. É isso aí. Autores aí detidos, vão ser conduzidos para a delegacia aí. Eu vi aqui, né, o Correio Brasiliense, numa das suas matérias, de que os vizinhos até tentaram alertar ou denunciar a violência, né? Ao menos uma denúncia de maltratos foi feita por meio do Disque 100, que é mais federal, não é não? Disque 100? Ele distribui para os estados. Também, né? Você faz no 100, chega automaticamente para a gente. Manda para vocês. Manda. Tanto é que ali o conselho, você viu, chegou, né? Meu Deus do céu. Mas, cara, você disse que fica difícil, né? Qual parente que vai ficar com essas crianças, Denizar? Pois é, Zé, os colegas falavam dessa questão importante da rede de proteção social, né? Vou te dar um exemplo, falar da França há pouco, né? Na França, se uma mãe ou um pai não levar a criança para a escola 1, 2 dias, a polícia bate lá na casa dele, porque tem lei que penaliza e criminaliza, inclusive, o ato de evitar, impedir ou não levar uma criança para a escola. Eu dei como exemplo, apenas para ter como parâmetro. Nós temos uma legislação super avançada, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas nós temos que mobilizar nossas redes de proteção social. Porque, observe, se a família, que é o locus de proteção da criança, ela está vivendo, nesse momento de crise, a sua incapacidade de proteger a própria criança, nós temos que realmente, de alguma maneira, além de pensar em políticas que possam intervir no sentido de fortalecer essa família, temos que pensar nessa rede de proteção social. Se a criança, o caso que nós citávamos, a criança de 9 anos, que foi assassinada, Sim. ele estava há mais de 3 anos fora da escola. Observe que isso é um dado importante. Se ele está fora da escola, do ponto de vista do olhar público, do olhar da escola, do olhar do professor, dessa visão dele como cidadão, ele está sumido, ele está invisível. E tudo leva a crer que essas outras também de Planaltina e de Goiás
também estivesse totalmente fora da escola. E essa é a parte social. E aí nós temos que ter políticas públicas, legislação e capacidade de execução para que... criança não pode estar fora da escola. Criança fora da escola é uma anomalia social. Então, você veja que houve um tempo aí que a sociedade, de alguma maneira, não conseguiu perceber o que estava vindo a caminho. Agora, repito, a família, né, isso é um fato, a própria família, os casos de violência estão dentro da família. Então, nós temos que pensar em políticas públicas, em ações da sociedade, que possa acolher essas famílias. Me chamou a atenção, por fim, o grau de abandono social da região, no caso da criança, do pessoal de Planaltina, da região do Goiás, se não me engano. Sim, Planaltina de Goiás. Você veja que é uma casa ali, não tem nenhuma árvore, não tem asfalto, não tem nada, não tem rua. Você tem uma situação econômica e de muita precariedade. Então, tudo isso tem que ser pensado, mas a sociedade precisa acionar suas redes de proteção social, e a principal é a escola. Esse barraco onde eles moravam foi praticamente todo destruído pelo fogo, e acredita-se que a própria comunidade, pela agressão sofrida, pela morte da criança, tenha tomado uma medida de ir lá e tacar fogo. Não. Que não sei se é o melhor caminho, mas... As fotos da criança eu recebi, as fotos a gente apagou, mas nós recebemos a foto da menina na hora que foi morta. Conseguiu chegar nas escolas, o senhor viu, né? Mas não tenho coragem de colocar. Eu também não. As fotos a gente apagou, porque nós começamos assim. Sim, o menininho com o joelho ralado ali. Ralado não, machucado completamente. Furado, está furado. Já me deixa meu Deus do céu. Imagina como a população ficou. Nossa. Agora, essa situação da Planaltina de Goiás, ela me chamou muita atenção, porque aqueles hematomas dá a entender que não são de agora. Não, pelo contrário. Aí eu fiquei me contrário. questionando se eles já estavam com a mãe e o pai aqui no DF. Será que antes ninguém percebeu? Eu digo assim, alguém da própria comunidade, aquela questão. Eu vi que o menininho ele tem bastante, mas muito, que o pessoal focou muito nos tios, né? Na tia, no caso, a tia adolescente foi lá, aí veio a questão do óbito, mas você percebe que aquele sofrimento não é de agora. Não é de agora. Não deixaria aquele corpinho do agressão. Menino. Eu vi as fotos do menino e falei, gente, não tem como dizer que aquilo é questão de uma semana, eu acho que estava com a tia. E outra coisa que me chamou a atenção é que até hoje ninguém explicou como que eles foram parar com essa tia adolescente. Porque o pai e a mãe foram presos por tráfico aqui no DF, mas quem entregou a essa tia? Até agora como que se chegou, né? Eu não entendi. Olha, mais uma vez, eu fui guardando aqui, sabendo que eu tinha que fazer um programa sobre isso. Então, o Correio Brasiliense, mais uma vez, trouxe: crianças moravam na rua. A submanchete diz o seguinte: os 4 irmãos vítimas de espancamento de tios em Planaltina de Goiás perambulavam pelas ruas de Brasília com os pais presos por tráfico de drogas no mês de fevereiro. Conselhos tutelares do DF Goiás alegam nunca terem sido informados da situação. E aí eles mostram claramente, professora, que essas crianças não estavam na escola também. Correio Brasiliense fala isso claramente aqui, né? Morar com a tia, namorada dela, né? Seus algozes, a prisão e tudo mais, mas fala claramente que eles não iam para a escola. Quer dizer, essas agressões sofridas não quer dizer somente que só seja dentro de casa. A rua também agride, né? Sim. O motivo de espancamento, pelo que eu li, naquele momento preciso, é porque elas estavam com fome e queriam comer. Meu Deus. Meu Deus. Pensa bem. E a escola, é aquilo que eu falei, os professores estão adoecendo, porque eles não estão dando conta da demanda que está chegando para nós nessa situação. Porque nós já temos muito. Imagina, nós já temos tanto dentro das escolas. E esses aí que nem na escola estavam. E essas crianças estavam na rua. Gente, cadê os direitos sociais? Por que ninguém conseguiu encontrar essas crianças? Por que nós temos tantas crianças Você viu que na duas rua? pequenininhas, aquele menininho que apareceu ali com a outra criança de colo... Ele cuidando, ele protegendo, ele falou que a irmã só comia irmãzinha com ele. dele. Você viu? Tem uma reportagem que ele fala assim, ela só come comigo. Ela só pega a mamadeira comigo. Pensa, ele é o protetor dos irmãos. E aí, olha, entre o Carrefour e o Parque Shopping, sim,
Está lotado de criança do próprio Guará ali pedindo. E que a gente não pode fazer nada, mas que o Estado tem que fazer alguma coisa. E essas crianças estão indo para as escolas, essas crianças estão sendo entregues para a justiça. Mas e aí? Ninguém resolve. E você, para denunciar de que elas não estão indo para a aula, como disse o Denizar, elas teriam que estar frequentando, né? Eu achei claramente aqui, ó, sem nunca ter frequentado uma escola. Os irmãos perambulavam. Esses aí nunca frequentaram, nunca foram. Antigamente nós tínhamos o Estado, a família, a igreja e a escola, não é? Tinham 4 instituições que cuidavam da criança. Hoje, porque quando a autoridade quer, faz, né? Hoje, malemar, muito mal, né? Sim. A professora falando o português correto, o português dela. Muito mal. Hoje, a escola e a igreja, quando conseguem ir para a igreja. Porque eu estou vendo o Estado negligenciando em muita coisa e estou vendo a família negligenciando em muitas coisas. Os pais hoje estão preocupados com o celular e com o emprego, com ganhar dinheiro e com o emprego. Não estou culpando, não estou generalizando, tem muito pai bom, tem muita família boa, mas tem muitos negligenciando com a educação das crianças. Agora, você veja, Celso, da mesma forma que existe uma política de vacinação e o Estado se preocupa com as epidemias, as viroses, que poderiam dizimar uma população inteira, está sendo dizimada e estão sendo destruídas as nossas crianças, e compete sim ao poder público a efetivar, por exemplo, o regime de creches. Quantas crianças em lares miseráveis, cujas mães precisam trabalhar, os pais, e ficam cuidadas por adolescentes ou por outras crianças, e que precisariam estar dentro de creches, assim como o mundo inteiro está mobilizado para a escola em tempo integral, a verdadeira educação integral, o currículo integrado, a criança e o jovem que fica na escola. Observe, nós temos uma situação econômica extremamente precária, de famílias que, às vezes, os pais vão se virar para tentar algum trabalho, algum bico, e as crianças ficam com outras crianças. Isso é uma questão social. É criança cuidando de criança. Criança cuidando de criança. Então, tem uma parte dessa problemática que é de natureza pública e tem responsabilidade estatal nisso aí. É verdade. As creches precisam ser universalizadas e nós precisávamos ter um movimento nesse país para que a criança e o adolescente ficasse na escola em tempo integral. Isso me parece coisas muito importantes. Você citou, por exemplo, vacinação. Rapaz, há uma omissão dos pais hoje em relação à própria vacinação. Primeiro porque criaram uma série de fantasias aí, né, de fake news, notícias falsas, né, de que uma vacina poderia produzir isso ou aquilo. Meu Deus do céu. Matéria do Jornal de Brasília, guardei exatamente para esse bate-papo aqui, ó. Brasil tem 7 vacinas com cobertura abaixo da meta. Antes da queda na vacinação de crianças nos últimos 3 anos, os índices ficavam sempre acima da meta. Nós tivemos agora uma preocupação de vacinação com o vírus da gripe e tudo mais, que provocou mortes já aqui em Brasília. Alguns lugares ficaram bem abaixo da meta, alguns outros encostaram na meta. Sabe, a violência começa até por aí. E olha, não estou dizendo que as famílias mais humildes, sabendo que vão evitar doença, a dificuldade de buscar recursos para tratar uma doença, eles vacinam os filhos. Está acontecendo na classe média e acima dela a não vacinação. É triste, mas é verdade, viu? Não sei se o Conselho Tutelar está de olho nisso, mas deveria chamar, inclusive, os pais na chincha. O que acontece? Todo atendimento que a gente faz, como pré-requisito, a gente olha a caderneta de vacinação. Isso é uma própria orientação da promotoria da Vara da Infância e Juventude. E é interessante o que o senhor falou, porque o que a gente percebe? Boa parte, eu diria 100% deles, estão em dia com as vacinações desse público, que a gente atende sim. É impressionante. Então, assim, que são os mais humildes, os mais pobres. Está em dia.
Então, a gente olha ali o quadradinho, Nas matrículas um ou também. outro, Pra até fazer porque a matrícula escola também faz isso. Eles precisam levar Tem a que pôr em carteira de dia. vacinação. O pessoal da Bolsa Família tem que estar em dia com a vacinação. Então, essa parte da população, ela é cobrada, O pessoal da Bolsa Família, inclusive, eles não podem ter faltas. 3 faltas Sim. consecutivas Eu a gente gostei passa até de pro ver, né, conselho. que o aproveitamento foi acima de 90%, né? Os meninos que pertencem a famílias do Bolsa Família, né, que recebe o provento todo mês, mais de 90% de aproveitamento nas escolas. Maravilha, graças a Deus. Celso, o agente comunitário da Secretaria de Saúde, ele bate na porta da casa de uma família para ver se tem um foco de dengue. Agora eu pergunto, se nós temos um foco de violência disseminado nesse país, dentro de casa, por que eu não tenho um agente comunitário que, numa parceria com a sociedade civil, com a igreja, com a escola, que visitasse essa família? A gente lembra a figura do médico de família. O médico de família, aquele médico que ia na casa cuidar da pessoa, da atenção primária. Saúde em casa. Saúde em né? casa, saúde em casa. Uma coisa é certa, o Estado deveria estar construindo políticas públicas, bater na porta da casa das pessoas para atender a saúde e, dentro dela, essa grande epidemia chamada violência. Porque não é possível que tudo isso aconteça por 3, 4, 5 anos, fique tudo ali escondido e 5 anos depois aparece uma mãe friamente dizendo que matou uma criança de 9 anos de idade, sem que ninguém se saiba nada sobre isso. Então, está na hora de criar a figura do agente comunitário que combate a violência, que chega na casa de uma família para visitá-la, para saber como é que está a alimentação, o cartão de vacinação, se a criança está indo para a escola. Não está, olha, não pode não, tem que estar na escola e ter legislação que permita isso. Porque não é possível um país ver as próprias famílias destroçar os seus filhos e nós ficarmos aqui tendo que colocar na notícia essas tragédias sem saber nem como respondê-las, como você já colocou desde o início. Tem que pensar em estratégias de política pública. Considerar a cobertura dada a essas crianças, né? Pelo que eu li no jornal, as 3 crianças sobreviventes, né, lá de Planaltina de Goiás, foram recolhidas a Lusiânia, né? Porque trata-se do estado de Goiás. Quero crer que a cidade que ofereça mais condições seja a Lusiânia no momento. Pode ter sido, ou talvez porque a cidade mais próxima não tem unidade para acolhimento. E tem o problema de pular o corguinho, né? Planaltina de Goiás faz divisa com Planaltina do DF. Entendeu? Não podia pular o corguinho e ir para Planaltina do DF? Poderia, se porque houvesse, o DF sei lá, tem mais estrutura se do nós que a fôssemos própria Lusiânia? a região metropolitana pretendida, aonde somos, sabe, onde seríamos, e tomara que isso aconteça muito próprio, basicamente, uma unidade só. Exatamente. Quando isso acontece numa grande Recife, numa grande São Paulo, certo? Você pula de um município para o outro tranquilamente. Agora, nós aqui temos essa figura que está embargando a chegada da região metropolitana pelo fato de estar englobando praticamente 3 estados. Pega o DF, Goiás e um pedacinho de Minas Gerais. Um problema que às vezes a gente tem com a questão de crianças e adolescentes que vêm do entorno, acho que você falou ali do Parque Shopping, Entre o Parque Shopping e o Carrefour. Carrefour. Certo. Aquele pedaço ali tem um movimento enorme sério ali. Entre o Taguatinga Shopping, Leonardo da Vinci, Extra e Dia a Dia. Dos lugares onde tem movimento Tem de acontecido. pessoas. Vocês podem notar, quando chega ali no período de festas natalinas, aquilo ali vira uma subcidade. E aí não é de hoje que a gente recebe notificações, aí o pessoal reclama, e o Estado tem ciência disso. Secretaria de Ação Social, e quando o Conselho vai, que consegue fazer o atendimento, que são raras vezes, que às vezes na hora que eles veem o carrinho do Conselho, eles correm naquela ideia de que, vem aqui, o bicho-papão vai me levar. A polícia vai me pegar. Boa parte são pessoas que moram no entorno do Distrito Federal. Essa semana eu, no plantão, fui conversar com a mãezinha que estava na porta da churrascaria do Fogo de Galpão, com a criança lá pedindo. Aí fui pegar os dados dela, moradora da região do Jardim Ingá. Mas por que a senhora está aqui? Eu estou desempregada, com um menininho de 1 ano e uma menininha de 7, ali no semáforo. Tá, mas lá também não tem creche. Ou seja, teria que sentar os 2 governos e ver uma forma de
se ajustarem, mas não é isso que acontece. Olha, eu vou ter que estourar pelo menos uns 3, 4 minutinhos aí. Já me deram um toque lá. Está faltando acho que 2 minutos para terminar o programa. Mas 2 minutos para cada um, que nós temos que chegar a algum lugar. O que é que o conselho, ou o conselheiro de tanto tempo, que já passou pelo Conselho de Taguatinga, hoje nos presta serviço em Águas Claras, se fosse chamado a conversar com as autoridades, o que é que está faltando e que você diria já, agora? Já agora, mais vagas na creche e ensino de período integral, principalmente para o ensino fundamental e médio, que é o que a gente não tem. Ficam todos ociosos aí. Isso era para ontem. Eu, enquanto educador, acredito muito que é na escola. É esse o ambiente. Que o pai deixasse de manhã e pegasse de tardezinha. Sim. E ele tivesse pelo menos 2 E a gente não deixaria a mente vazia, que é a oficina do diabo, né, professor? A sociedade ainda acredita na escola. Eu deixo meu filho na escola, eu saio... Tá bem. Vamos fazer um programa específico sobre o Conselho Tutelar? Vamos, sim. Até para desmistificar. Conselho Tutelar não é aquele que tira a criança de ninguém, não. Isso mesmo. Certo? Que todo mundo fala que vou chamar o Conselho Tutelar, hein? Não dá conta. Né? Não, é uma má ideia, porque existem 1000 coisas que fazem dentro de um Conselho Tutelar e que nós temos que, sabe, ensinar e mostrar a verdade. Para a gente arrematar a minha cara, a professora Divina. Vamos nós. Sobre isso do Conselho Tutelar, é bom dizer que o Conselho Tutelar ele não vai dar conta da demanda que tem se ele for levar todo mundo para casa, para algum abrigo, para algum lugar. Nós estamos precisando, sim, de valorização na educação. Respeitar os nossos professores mais. Aquilo que eu falei, os professores estão adoecendo porque eles não estão dando conta do que está acontecendo. Tem profissionais e profissionais, a gente sabe disso, mas nós temos muito profissional bom no GDF. A maioria já tem nível superior, já tem pós-graduação, já tem mestrado. Então, nós estamos muito bem formadas e nós precisamos de uma valorização da educação e de um respeito pela educação. Porque o que ele acabou de dizer, o nosso amigo, a sociedade ainda acredita na educação. Delizar. Olha, César, rapidamente, eu vou contar uma experiência que nós estamos tendo no Sol Nascente. Minha esposa é médica pediatra e reuniu-se com um grupo de médicos. E dos próprios recursos desse grupo, Sim. Nós, em parceria com a Pastoral da Criança, nós começamos um trabalho de recuperação nutricional das crianças que estavam subnutridas, passando fome, numa situação muito grave. Começamos a fazer palestras, oferecer um suporte nutricional, estamos recuperando essas crianças. Uma das mães, drogada, tiveram pessoas que tiveram a ideia de tirar a guarda dos seus filhos, e os filhos adoravam aquela mãe. E nós conseguimos uma tia que legalmente poderia ficar com a criança, enquanto a mãe pudesse fazer um tratamento. Então, eu acho que esse trabalho de formiguinha, a sociedade precisa se mobilizar, Celso. A sociedade precisa participar mais, a sociedade precisa sair da sua zona de conforto e participar mais. Do ponto de vista da participação social, é isso, é a nossa mobilização. Do ponto de vista do Estado, creche e escola verdadeiramente de educação integral. Porque a criança na escola, a criança está protegida. E a criança na creche, ela está protegida. O poder público tem que assumir essa missão social nesse país para evitar que as nossas crianças sejam assassinadas e fiquem entregues a famílias desestruturadas, sem condições, a pais que estão com problema de drogas, de alcoolismo, desemprego e por aí vai. Essa é a nossa ideia. Quando a sociedade se mobiliza e faz parte, o que acabou de falar, meu querido Denizar, me lembrou de Dona Zilda Arnes, que implantou esse trabalho da pastoral. Com coisas simples, você recupera uma criança que às vezes está à beira da morte, sabe? Muitas vezes porque não tem o que comer. A mãe não tem mais o que tirar de si para amamentar uma criança dessa. Então começa daí. Se a gente dá vida a essa criança com tão pouco, por que não acompanhá-la depois dentro de uma creche, depois dentro de uma escola e principalmente dentro de casa? Porque se essa criança está sendo vista dentro da creche, dentro da escola, pela própria pastoral e por todos nós sabemos que alguma coisa está acontecendo. O conselheiro citou aqui, Bruzinha, num dia de um calorão desse, tem alguma coisa complicada. A professora acabou de mostrar também.
que quando você cria intimidade com a criança e a escola oferece essa intimidade, ela acaba contando aquilo que está acontecendo com ela. E num trabalho conjunto, buscando o conselho tutelar, que lamentavelmente ainda não mereceu das nossas autoridades, o devido reconhecimento e, acima de tudo, a valorização do seu trabalho, o conselheiro de Águas Claras não citou, mas desde o começo do ano, o nosso conselho de Águas Claras, me desculpa eu entregar, mas está sem um carro. O carro sofreu um acidente, não recuperaram o carro e não tem dinheiro para fazê-lo. Se não tem creche para ele encaminhar as crianças, como ele vai agir? Eu acho que tem que ser uma ação conjunta. Disse a ministra Damares Alves que prestaria mais atenção aos conselhos tutelares. Isso foi fala de agora. Que realmente aconteça. Mas aconteça efetivamente. Aí nós teremos realmente o início de uma solução para esse problema. Senão, vamos ficar contabilizando quantas crianças morreram, quantas crianças foram estupradas, quantas crianças foram agredidas, sem ter o que fazer por elas. Eu espero ter sido a gota d'água que o Beija-Flor levou para apagar o incêndio. Estou fazendo a minha parte. Agora, nós não podemos passar batidos diante de assuntos como esse. Fere, magoa, toca o coração, com certeza. Mas o meu sentimento, o sentimento da professora, que chegou a ponto de lágrimas, sabe, a surpresa de um conselheiro de 13 anos de trabalho, de um sociólogo que milita na área social como ninguém, empresta sua vida a esta área, e eu sei que faz isso. Poxa, quantas pessoas poderiam estar colaborando igualmente? Se houvesse uma união, se houvesse uma centralização e um verdadeiro acompanhamento. Tomara que isso aconteça neste novo Brasil. Queremos um novo Brasil? Começa por aí, dentro de casa, viu? Onde acontece mais de 90% de toda e qualquer agressão. Da mínima à maior, como aconteceu em Samambaia, matando, esquartejando uma criança de 9 anos de idade. Como aconteceu em Planaltina de Goiás, onde outra criança foi morta igualmente e os seus 3 irmãos eram feridos praticamente todos os dias e outros dias também. Está na hora de imaginar? Está na hora de pensar? As coisas mínimas falam mais de perto do que as supostas necessidades que são colocadas no mundo político. Se a família não receber a devida atenção, este país continuará perdendo o seu rumo como está até agora. Sem a família, nada somos. Nada, absolutamente nada. Sem as autoridades competentes prestando atenção, também não chegaremos a lugar nenhum. Sabe, que haja luz, que haja paz, como prega o meu amigo Denizar aqui. Cultura de paz. Está nos faltando isso, lamentavelmente, e muito. Grande abraço.